Olá, pessoal! Estamos aqui para a gente trabalhar um pouquinho do nossa primeira aula, tá? Vou apresentar uma leve introdução daquilo que vai ser a nossa biologia evolutiva e já deixo aqui sempre registrado meu e-mail para que a gente tenha um contato direto. Qualquer dúvida, não hesitem, escrevam para sabrina.rodrigues@ufo.br, tá? Quando vocês se matricularam em biologia evolutiva, o que será que vocês imaginaram que estudariam dentro dessa disciplina, né? Todos podem falar, bom, biologia evolutiva vai estudar evolução, né? E a evolução, na verdade, ela vai estudar a transformação da vida, não é mesmo? Então, a vida ela é o objeto de estudo das ciências biológicas e vida é biodiversidade. Nós temos uma infinidade de formas macroscópicas, microscópicas, de passado, presente, uma infinidade de formas que conhecemos muito pouco, né, de toda a biodiversidade, que é alvo de estudo da biologia evolutiva, ok? Mas, afinal, o que é evolução? Né? Quando a gente pensa em evolução, eu perguntar para vocês, quando você pensa no termo evolução, o que vem à cabeça? Muitos respondem mudança, outros respondem melhora, né? Mas nem toda mudança gera uma melhora e nem tudo que se transforma ou que muda vai ser uma evidência de evolução, tá? Então, toda mudança que ocorre no tempo, será que a mudança tem que ocorrer ao longo de vários tempos, né? E gera, melhora? Então, existem muitas dúvidas quando a gente pensa em termos genéricos, porque a evolução em si, ela é, de fato, um assunto aplicado em várias áreas do conhecimento, né? Mas a evolução biológica, ela tem os seus métodos próprios, os seus conceitos próprios, e é isso que a gente vai estudar dentro da nossa disciplina, tá? Então, toda vez que a gente falar em termos de evolução dentro da biologia, a gente vai pensar em termos de mudança, sim. Qualquer mudança ao longo do tempo, será que é uma evolução? Vamos ver esse primeiro exemplo, né? Nesse primeiro exemplo, eu tenho um ciclo anual de uma planta que perde todas as suas folhas e, portanto, ela se transforma na paisagem. Será que isso é exemplo de evolução? Eu tenho uma mudança que está acontecendo e essa mudança está ocorrendo ao longo do tempo. Será que é uma evolução? Um outro exemplo, aqui nós estamos observando mudança que também está ocorrendo ao longo do tempo. É quando eu observo um relevo sendo trabalhado pela ação dos fatores de erosão, por exemplo, né? Eu tenho inicialmente um relevo muito acidentado, né? Embaixo na nossa figura, sendo transformado num relevo mais atenuado. Esta modificação também aconteceu ao longo do tempo e num intervalo de tempo mais longo. Será que isso é um exemplo de evolução? Temos também algumas modificações que ocorrem ao longo das gerações. Vejam, nessa genealogia que nós apresentamos, nós temos 3 gerações, né? Parentais, filhos, F1 e F2. Será que essa modificação que nós estamos observando dentro dessas populações se referem a uma evolução? Finalmente, nós temos aqui uma imagem de um cladograma em que apresenta relações, né, ilustra táxons que sofreram mudanças ao longo do tempo e eles apresentam algum certo grau de parentesco entre si, tá? Será que essas mudanças morfológicas que aconteceram ao longo do tempo é um exemplo de evolução? Então, nem toda, né,
modificação vai ser uma evolução? Qual é a mudança específica que é trabalhada dentro do conceito de evolução? É exatamente quando eu tenho mudanças nos caracteres que são herdáveis. Não adianta de nada mudar na população, né? E se essa mudança não for herdável, se ela não for passada de pai para filho. Então, a evolução, ela será sim uma modificação, uma transformação que a gente vai observar de geração em geração ou ao longo de um grande padrão evolutivo, de um longo intervalo de tempo. Mas qual é a modificação que é capaz de promover a evolução? Apenas as modificações que acontecem nos caracteres que são herdáveis, ou seja, aquelas modificações que ocorrem nos genes, tá? Então, em linhas bem gerais, né, para a gente iniciar a nossa disciplina, o que é a evolução? A evolução pode ser definida como uma mudança nos caracteres herdáveis nos grupos de organismos ao longo das gerações, então ao longo de um grande intervalo de tempo, certo? Tudo que nós observamos na natureza que está em mudança é uma evolução? Do ponto de vista biológico, não. Né? Do ponto de vista biológico, apenas as modificações que ocorrem nos caracteres herdáveis, ok? Então, a evolução, ela deixará descendentes com modificações. E a seleção natural? Seleção natural é um outro conceito que a gente vai trabalhar inicialmente, já para começar a deixar as coisas bem claras, né, nessa nossa aula introdutória. Então, o que é a seleção natural? Primeira pergunta, seleção natural e evolução são a mesma coisa? Não, não são. A seleção natural, ela é uma força que promove a evolução, mas ela não é a evolução em si, ok? Mas vamos entender um pouquinho mais sobre seleção. Quando a gente pergunta sobre seleção natural, também sempre vem à cabeça, né? Palavras como mudança, melhora, mudança no tempo e melhora com o tempo. Né? Muitas vezes ocorre uma confusão entre os conceitos de evolução e seleção natural. Eles não são sinônimos, mas a ideia que se tem muitas vezes é que sejam. E é isso exatamente que nós vamos trabalhar nessa aula para distinguir esses dois fenômenos que a gente vai estudar ao longo aí da biologia evolutiva, ok? Então, a grande diferença é que para ser uma seleção natural, nós devemos observar a mudança acontecendo em resposta à pressão do ambiente. Então, é a evolução que está acontecendo, ou seja, mudança nos caracteres herdáveis em grupos de organismos ao longo das gerações, mas está mudando por causa do quê? Muda em resposta a uma pressão do ambiente, muda em resposta às condições ambientais. Quando a gente observa esse tipo de mudança, aí sim estaremos diante da seleção natural. Para que se tenha seleção natural, é necessário haver variação biológica. Como a gente pode escolher se a gente não tem muita variação, né? Vamos supor, não, eu vou escolher o meu almoço hoje. Eu tenho 10 pratos diferenciados na mesa para que eu possa escolher aquilo que eu vou comer. Então, eu tenho uma opção ampla, né? É muito diferente de eu não ter escolha, ter só ali o arroz, o feijão e não ter salada, não ter o restante. Então, quando a gente tem muita variedade, a gente consegue escolher. Assim ocorre na natureza também. Então, para que a seleção natural ocorra, é necessário haver variação biológica. O que introduz variação biológica na natureza? Forças como mutação,
que a gente ainda vai ver ao longo do nosso curso, migração, que a gente também ainda verá no nosso curso, tá? Então, toda vez que eu observar variação, reprodução diferencial, hereditariedade e mudança, nós estaremos diante de um cenário de evolução por seleção natural. Apenas a seleção natural é capaz de promover a evolução? Não. Existem outras forças que também promovem a evolução, que a gente vai ver mais para frente. Mas a seleção natural é a principal, é a que a gente mais observa ocorrendo na natureza. Bom? Para a gente finalizar, evolução e seleção natural não são a mesma coisa. A seleção natural ela é direcional, ou seja, a escolha, a mudança, ela ocorre em favor a uma condição ambiental. Então, vamos supor que num determinado ambiente nós temos todos os organismos ajustados, adequados, com boa tolerância com relação a temperaturas quentes, né? Se por algum motivo esse ambiente passar a sofrer um resfriamento, uma mudança de temperatura brusca, isso vai promover uma seleção natural em favor dos organismos que conseguem se ajustar melhor a essa nova condição de temperatura. Então, é por isso que a gente diz que a seleção natural ela é direcional, ou seja, a mudança ocorre em direção ao fator que está ocorrendo no ambiente. A seleção natural ela ocorre em direção à pressão ambiental. Já a evolução não. As mudanças elas são aleatórias e nem toda mudança vai ser favorável ou desfavorável, tá? Então, o que eu tinha para apresentar para hoje é isso. Espero que vocês tenham maior clareza quanto aos temas evolução e seleção natural. E com isso, a gente introduz a nossa aula, nossa primeira aula, os primeiros conceitos para a biologia evolutiva. Até a próxima!